Talvez você diga assim nessa noite: mas eu tenho clamado e parece que Deus não está me ouvindo. Nós acabamos de dizer o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que os ouvidos dele está inclinado para ouvir o nosso clamor. E diz mais, diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que ele não possa nos ouvir. Então nessa noite, basta você abrir a tua boca, basta você clamar. Clame sim ao Senhor, coloque diante do Senhor, como o irmão Ítalo abriu o culto dizendo, coloque diante do Senhor a sua causa, coloque diante do Senhor as suas necessidades. O Senhor diz ao meu coração, enquanto cantávamos essa canção, traga a sua memória nessa noite, as promessas que o Senhor tem falado para você, talvez promessas antigas das quais você já se esqueceu, pois se levaram um tempo e ainda não se cumpriu. Mas saiba que o Senhor tem o tempo dele para cumprir as promessas. O tempo é dele, não é meu, não é seu. Quantas vezes nós achamos que estamos preparados para receber aquilo que o Senhor falou, mas só ele sabe que se ele der naquele momento, o que vai acontecer. Ele sabe que não vai dar certo. Então eu quero dizer para você, lembre-se das promessas do Senhor para a sua vida. E uma das promessas que foi ele mesmo quem disse, eu quero lembrar você nessa noite. Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas Ele estaria conosco, Ele está conosco, Ele está com você até o fim dos séculos. Ele está comigo, Ele está com você. Nós não estamos sozinhos, nós não enfrentamos nada sozinho. Ele é quem peleja as nossas lutas, é Ele quem nos dá a vitória. Ele é por mim, Ele é por você. Recebe nessa noite em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Como é gostoso quando você sai da sua casa, muitas das vezes abatido, às vezes não teve uma semana legal, não teve um dia bom, e quando você vem, ainda que se rastejando, Deus sempre tem uma palavra de ânimo para a tua vida. E a palavra é aquela que, para que você exerça a sua fé, para que você coloque e deposite toda a sua fé, para que ela se cumpra. Às vezes há momentos que a gente tem que não ver as dificuldades que estamos enfrentando, mas também temos que olhar as vitórias que nós já tivemos. E as vitórias, muitas das vezes, elas nos animam, ela nos faz perseverar continuamente nesse caminho maravilhoso. Ainda que para muitos se acha que é um sacrifício, mas há momentos que você vai ver que esse caminho de sacrifício, que muitas vezes você pode pensar, é um caminho maravilhoso, que lhe fará sempre um vencedor. O mundo sempre vai apontar teus erros, o mundo vai sempre olhar para aquilo que você era no passado, mas o apóstolo Paulo lhe fala aquilo lá, que é esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as novas. Esqueça. Uma certa vez, estavam ali os doutores da lei, e intimaram Pedro para que ele não falasse mais em Jesus, e a única resposta que ele obtiveram dele foi essa: melhor agradar a Deus do que a homens. Então continue agradando ao Senhor, importa o que você esteja agradando a Deus. Não se preocupe em agradar as pessoas, porque as pessoas, por mais que você faça, por mais que você faça de tudo para ela sempre vai encontrar um defeito em você. Ela nunca vai se contentar. Mas aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe, aquele que te formou, aquele que te sonda, ele sim, ele te ama. E a prova disso foi que ele deu seu filho para morrer em morte de cruz por você e por mim. Foi ele
que lançou teus pecados no mar do esquecimento, para não se lembrar mais dele. E faz para você: te formo hoje uma nova criatura. Vem, filho, vem sentar nesta mesa que está sendo posta diante dos teus inimigos, e te farei vencedor. Amém? Glórias a Deus. E as palmas louvam ao Senhor. Amém. Nós queremos aproveitar o tempo, né? Eu gostaria de chamar a irmã Irene, vir aqui orar, irmã Irene, para apresentar ao nosso amado irmão Fabiano, que vai estar ministrando a palavra nesta noite. E no final do culto nós faremos as ofertas. Amém? Irmã Irene está com a oportunidade de estar orando aqui pelo preletor. Pastor, pode subir aqui. Amém? Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te use poderosamente. Amém? Irmã Irene. Amém. Faça, Senhor, pastor. Vamos ver. Amém. Vamos estar abençoando a vida dele, então, né? Em nome de Jesus, ele já é uma bênção, né? Glórias a Deus, Pai. Nós, Senhor amado, a Deus, colocamos diante de Ti o Teu servo nesse momento. Ah, Deus, cremos que o Senhor já colocou, Pai, a Tua palavra no coração dele, Pai. Então fale conosco, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos como igreja do Senhor ouvir. Que o Senhor venha edificar, Senhor amado, ó Deus, consolidar, confortar essa igreja, Senhor. Senhor, que o Senhor use o Teu servo como instrumento nas mãos do Senhor nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor, com a Tua graça, Senhor, sobre ele, dando sabedoria dos céus, ó Pai. E em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Pode se assentar. É um privilégio para mim estar aqui com vocês novamente e poder compartilhar uma palavra de Deus. Como estou feliz de ver minha irmã tocando. Hoje está bem melhor já, né, Ju? Melhorou bastante, né, Ju? Eu brinco porque quando éramos criança, minha mãe colocou nós três no piano. E aí chegou um dia, era véspera de Natal, eu disse: mãe, você me dá um presente? Ela falou: dou, o que você quer? Me tira do piano. Esse é o meu presente de Natal. Eu quero parar de ter que tocar piano. E o pior é que eu ia tão mal, não gostava, e para passar nas provas eu decorava as partituras, e aí eu ia bem. E aí a professora dizia à minha mãe: ele vai tão bem, que judiação tirar ele, mas eu ia bem porque eu decorava, eu não entendia nada daquilo. Mas é uma bênção a gente ver a família da Ju, minha família servindo ao Senhor. Eu quero dizer que eu sou apaixonado por Deus e pela igreja. Se eu não fosse pastor, eu seria servo do Senhor Jesus, discípulo do Senhor Jesus, estaria sentado aqui, ouvindo a palavra do Senhor, recebendo e ministrando, porque esse lugar é o meu lugar. A casa de Deus é o meu lugar e eu quero conversar com você sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 5. Deus vai ministrar ao nosso coração nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao verso 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração nesta noite, fala conosco, traga-nos de volta à casa do Pai, à presença do Pai, à sua presença em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Deus, nós pedimos graça, compaixão e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, se você for ler a Bíblia, você precisa entender algo muito importante. Desde o momento da queda do homem, até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, nos fala do desejo de Deus como Pai, de ter uma plena comunhão com os seus filhos. Comunhão esta que foi perdida devido à entrada do pecado no mundo. E é por isso que Deus escolhe Abraão e a sua família e a sua casa para que por meio dela todas as casas, todas as famílias do mundo fossem abençoadas por Deus. É por isso que Deus cria um homem para poder se relacionar-se com ele. Mas uma coisa eu não consigo entender: se Deus não tem carência, se Deus não é homem, se Deus é totalmente outro, por que Deus insiste tanto em mim e em você? Por que Deus então deseja nos abençoar? Por que Deus decide e insiste com que nós andemos em seus caminhos? Por que Deus se manifesta contra mim e contra você quando estamos distantes da casa do Pai? Por que Deus insiste tanto em nós, se Deus não tem carência? Já pararam para pensar? Ah, gente, é tão difícil, porque Deus não tem carência, mas Ele tem amor. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, e agora sendo pai de duas princesas, a Dara e a Ana Letícia, eu entendo que o coração de Deus é o coração do Pai. Eu começo a entender agora que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus e poder chamá-lo de Pai. 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 Quem conhece o Pai, senão o Filho? Jesus disse. Quem conhece o Filho, senão o Pai? Somente aquele que assenta-se à mesa da casa do Pai pode dizer quem é o Pai. Só que o seu Pai não é só seu Pai, é o nosso Pai. Então quem conhece o Pai, senão aquele que está sentado na mesa da casa do Pai e come da comida do Pai? Acontece que Deus tem muitos filhos fora desse aprisco. E então esses filhos que estão longe da casa do Pai, da mesa do Pai, não sabem da comida do Pai. E qual é a alegria do Pai? Que todos os filhos estejam à mesa. Já pode ir embora, já leu toda a Bíblia, é isso que existe a palavra de Deus. Gente, quando eu entendi que a palavra de Deus, de capa a capa, nos fala de um desejo de um Deus de se relacionar com os seus filhos, e que quando esses pecam contra o Senhor, desobedecem, Deus cria a lei, Deus promete enviar seu Filho, Deus envia o seu Filho para morrer numa cruz, Deus envia o seu Espírito depois em Pentecostes, e Deus anuncia o novo céus e uma nova terra para poder novamente habitar com os seus filhos. Nós podemos entender o caráter de Deus, do princípio de todas as coisas até o final de todas as coisas. Olha para mim, Deus só tem um único desejo: se relacionar com você. Ele é um Pai grudento e pegajoso. Deus é um Pai grudento e pegajoso. E você jamais conseguirá fugir da sua presença. Se você é filho, você é amado por Deus. Só que Deus não cede aos seus princípios e aos seus valores. E é por isso que Ele te faz andar no caminho dEle. É por isso que quando você se distancia de Deus, Deus fecha as comportas do céu sobre a sua vida. E você expulsa o diabo e nada acontece. Você expulsa o capeta e nada acontece, porque o diabo nada tem a ver com isso. Quem está fechando as portas da sua vida é o próprio Deus. Queridos, o que esse texto diz? O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto: olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. E nos deu a mim e a você, a sua igreja, o ministério, o trabalho, o propósito, o chamado de reconciliar os filhos de Deus que estão perdidos na casa do Pai.
Gente, para que serve a igreja? Sabe para que serve a igreja? Para reconciliar os filhos de Deus com o seu Pai. Às vezes a gente acha que a igreja existe para fazer com que os irmãos vivam em família. Sim, é bênção de Deus. Mas só pode se assentar à mesa em família quem primeiro reconheceu a Deus como Pai e chefe da casa. E é para isso que Deus te trouxe, te traz a esse lugar, e é para isso que Deus plantou uma igreja como essa nesta cidade, para reconciliar o filho perdido com o pai. Deus nos conta nos evangelhos 3 parábolas para falar da urgência, do desejo de reconciliar o mundo e os seus filhos. É a parábola do filho perdido, da moeda perdida e da ovelha perdida. De 3 vezes, de 3 formas, de forma muito intensa, Deus está dizendo: eu desejo me reconciliar com os meus filhos. Amém. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele é do Espírito Santo, ele conta a experiência trágica que aconteceu em uma das fazendas, onde o pai havia, no Espírito Santo, onde o pai havia brigado com o filho. E ele diz então que o filho, ele sai de casa e foge da casa do pai devido a essa briga, essa discussão. E de repente, a mãe começa a entrar num processo de depressão. A mãe começa a deprimir o seu humor e ficar triste, para de comer e é internada e chega a parar na UTI por inanição, desnutrição e por apatia. E de repente aquela mãe grita: filho, chama seu pai. Os dois estavam sem se falar. E de repente aquela mãe pega então o braço do filho, coloca sobre o seu peito, coloca uma mão em cima e depois pega o braço do seu marido e coloca em cima. E quando ela juntou o braço do pai com o filho, ela expira naquele leito de UTI e ela morre. E ele diz: aquela mãe, no último suspiro de uma depressão severa e profunda, ela cumpriu o propósito de reconciliar o pai e o filho. E essa experiência que o Hernandes diz, ele nos conta que promoveu um grande avivamento, um despertar, porque esse é o papel da igreja. Onde Deus está? Na casa do Pai. Onde os filhos estão? Na casa do Pai. Mas muitas vezes nós não temos a consciência de que Deus aqui está. E muitas vezes nós não entramos nesse lugar sedentos do Espírito Santo. E eu acho interessante que certa vez alguém perguntou para Augusto Nicodemos, um teólogo exegeta, e diz assim: reverendo, como você pode explicar quando um cristão é carnal? E eu achei tão bonita a expressão dele, tão honesta. Ele disse assim: meu irmão, você quer a melhor definição para saber qual é um cristão, quem é um cristão carnal? Se você passou os seus últimos 7 dias sem ler a Bíblia, não teve nem ao menos vontade de ler a Bíblia, se você não orou, não pediu sabedoria, não pediu conhecimento a Deus, é sinal muito claro e evidente que você está longe da casa do Pai e que você precisa ser reconciliado com o seu Pai. Enquanto muitos esperavam uma resposta teológica, doutrinária, ele diz: é simples. Quem ama a Deus, se porta como filho de Deus, ama estar na casa de Deus. Se você perdeu a alegria de estar na casa de Deus, se você perdeu a alegria de tocar, de cantar, de orar, de aplaudir ao Senhor, de erguer suas mãos, é um sinal claro e evidente nessa noite que você precisa se reconciliar com Deus e voltar a ter paixão. Se você olha para sua esposa que está casada há 30 anos e não a sente linda, não a sente bonita, se você não tem desejo de beijá-la, de abraçá-la, de pagar um sorvete a ela, é sinal que o amor esfriou. Olha para mim, queridos, o que eu quero dizer é que você precisa se reconciliar com Deus nessa noite, em nome de Jesus. Você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa voltar a se apaixonar por Deus, você precisa ter fome e sede, assim como João, na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, assim como Ezequiel, quando eles ambos comem do livro e descobrem que a princípio o seu paladar era doce como mel. Você precisa provar da palavra de Deus e ansiar por estar com Ele. Talvez você esteja achando que é obra de macumba, de umbanda, candomblé, coisa desse tipo, mas talvez seja somente Deus dizendo: você está sozinho. Você está longe da minha casa, longe da minha presença, eu não estou com você.
Você está só. Queridos, não há alegria maior de Deus do que assentar-se à mesa com os seus filhos. Deus poderia não ter carência alguma, mas a Bíblia nos diz que Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele intercede por mim e por você, com lágrimas, com choro. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo se entristece. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo pode ser apagado. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo pode ser desprezado. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é nada mais do que o Espírito de Cristo, que deseja habitar em seu coração. Quando Deus nos dá uma palavra, e nos deu uma palavra nos 10 mandamentos com Moisés, nos livros da lei, de não construir ídolos, imagens, porque Deus era um Deus que queria habitar, andar, tabernacular em meio ao seu povo, gente. Deus é um ser como nós. Quando Deus cria o homem, o autor de Hebreus nos diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança de si mesmo. Anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas eu e você fomos. É por isso que Deus não desiste de você. É porque você traz consigo o DNA de Deus. Você traz consigo o sangue de Deus. Você traz consigo o fôlego, o sopro da vida. As palavras e o fôlego do Espírito Santo de Deus estão sobre você, gerando vida. Olhe para mim, Deus te ama porque a essência de Deus está em você. É isso que o texto de Davi, o salmista, quer nos dizer quando ele disse: vós sois deuses, vocês são da mesma natureza, da mesma essência. É exatamente isso que Calvino quis dizer nas Institutas, quando ele disse que o conhecimento de Deus nos leva ao conhecimento do homem, e o conhecimento do homem nos leva ao conhecimento de Deus. Porque quando eu conheço uma criança, eu sei quem é o seu pai. Quando eu olho para uma criança, e eu posso descobrir quem é a mãe dela, pelos seus traços, pelas suas virtudes. E quando eu olho para a sua vida, eu posso descobrir as virtudes do seu pai, que é Deus, que está nos céus. Então o caráter, as virtudes, as aptidões estão presentes em você. É a cara do papai. A teologia sistemática chama isso de atributos comunicáveis de Deus. Aquelas virtudes, aqueles talentos que estão presentes em Deus, mas também está presente em nós. Meu querido, você já orou essa semana? É interessante, certa vez, um grande teólogo liberal estava pregando um lindo sermão. E, de repente, quando esse teólogo acaba de pregar, uma pessoa muito simples na plateia, essa pessoa olha para esse teólogo e diz: reverendo, você pode me falar sobre o sabor dessa maçã que eu estou comendo? E aquele homem muito erudito disse: não posso, ela está com você, você que está provando. Eu falei assim: então, como você ousa discorrer de um Deus que você não vive na prática? E é interessante porque esse teólogo liberal nada sabia de verdade sobre a presença de Deus, mas muito sabia sobre teologia. Embora conhecesse tudo sobre teologia reformada, a teologia da reforma nada sabia sobre ter as suas experiências pessoais com Deus. Eu acho isso tão bonito porque antes de nós cultuarmos a Deus, nós temos que entender que precisamos conhecê-lo e reconhecê-lo como um Pai. Acima de tudo, como um Pai. E é por isso que Paulo vai nos dizer que nós não podemos desprezar nem a bondade de Deus, mas também nem a severidade. Porque nosso Pai é um Deus amoroso, é um Pai presente, que abraça, que acolhe, mas também é um Pai justo, severo com os nossos pecados. Queridos, volta para Deus. Esse é um tempo em que o Senhor Deus separou para a sua vida, para voltar a se apaixonar. Esse é o propósito da igreja. Para isso eu e você fomos chamados para o ministério da reconciliação.
Deus tem filhos e esses filhos estão perdidos, e para alcançar os filhos perdidos, Deus salva um filho e diz: agora vá e busque a seus irmãos e traga-os à mesa. Há muito lugar na minha casa, eu estou preparando um lugar, e quando eu preparar, eu vou voltar e vou chamar vocês, e vamos estar todos juntos na casa de meu Pai. Essas palavras foram ditas por Jesus, nosso irmão mais velho, o enviado da parte de Deus para nos reconciliar com o Pai. Olha para mim, você pode estar no lixo, você pode estar no mundo, ansiando pelo mundo, mas você é filho. Você é filho. Você tem uma herança bendita, você tem acesso ao trono da graça, teu nome está escrito no livro da vida, você é o filho da verdade, o filho da luz e não das trevas. Para isso que existe a palavra de Deus, na tentativa de expor ao homem o desejo de Pai, de trazer todos para a presença do Senhor. Queridos, entenda que ninguém tem força para se opor a Deus. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Mas sabe que Deus nos dá tempo para que nós possamos nos arrepender. Verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo por meio de em Cristo o mundo, não levando Deus em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus não levou em conta os meus pecados. Eu era réu de morte. Eu merecia a morte eterna. Eu não merecia assentar-me à mesa. Eu merecia a perdição. Mas Deus me salvou. Deus me resgatou. Queridos, quando nós falamos em igreja, nós estamos falando de uma agência, de um lugar onde transporta homens ao céu. Nós falamos de um lugar sobrenatural que traz o céu à terra. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de um lugar de salvação. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de casa, nós falamos de mesa, nós falamos de banquete, nós falamos de ceia, nós falamos de restauração plena que vem somente de Deus. Isso te empolga? Olha para mim. Agora você está entendendo que quando você pensa em fazer algo errado, dá tudo errado na sua vida. Você entende, jovem, que seu pai não está contigo em todo lugar, mas Deus está. Você entende que você acha que Deus está distante, Ele não está distante em coisa nenhuma, Ele está muito perto. Deus não vai desistir de você. E somente uma pessoa salva pode encontrar salvação. E pode levar muitos à salvação. Eu quero ler com vocês também nessa noite a carta de Paulo a Filemon. Vamos abrir juntos. Carta de Paulo a Filemon. Eu acho lindo essa carta. Paulo, verso 1, só tem um capítulo. Filemon, carta de Paulo a Filemon, verso 1. Quem é Paulo? Prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo aqui estava preso, provavelmente em Roma, ou talvez em Éfeso, não sabemos ao certo, mas em muitas de suas prisões. E talvez aqui, de fato, ele estivesse em Roma. Paulo preso, ele escreve agora uma palavra, juntamente com seu irmão Timóteo, a quem? A Filemon. Quem é Filemon? Um colaborador. Filemon, gente, era um homem de Deus, presta atenção. Filemon era um cara crente. Paulo escreve essa carta, essa palavra a Filemon e à igreja que se reunia na sua casa. Casa aqui, gente, é teto, tá bom? Casa é teto. Debaixo das suas paredes, do seu teto, dentro das suas paredes. Casa aqui é família. Casa aqui é lar. Então casa é casa física, casa é casa família, casa é casa lar e casa é casa descendência, linhagem. Amém, queridos? Esse homem era um homem santo, era um homem cristão. Então Paulo está escrevendo a ele, a Filemon, a um homem de Deus.
verso 8. Pois bem, depois de elogiar muito, depois de falar da fé dele, elogiar a sua fidelidade, a sua honestidade, o seu caráter, a sua perseverança, olha que começa o verso 8, literalmente, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, ou seja, Paulo está dizendo, ó filho, escuta, eu podia te chamar aqui, podia te apontar o dedo na cara e falar, você vai fazer isso, menino, você está entendendo? Igual a Ju faz aqui com os meninos, né, Rafa? Vai apontar o dedo e vai dizer, você vai fazer isso, Rafa? Brincando. E o pai pode fazer, não pode, gente? Um pai pode fazer isso. Um pai na fé, ele tem a liberdade de dizer, filho, você fará isso porque eu estou mandando. Por quê? Porque sim, e pronto. Não tem que dar muita explicação. Mas Paulo está dizendo, olha, você é meu filho na fé. Ainda que eu tenha a liberdade de ordenar a você o que você deveria fazer, Filemão, eu não quero te ordenar. Você já é adulto, você já é maduro, você já é o pastor da sua igreja, você tem a sua casa, mas há algo elementar que você precisa fazer, que você ainda não fez. O quê? Verso 9, prefiro, no entanto, pedir em nome do quê? Do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo está preso, Paulo está velho, e como um pai velho e sábio, aproximando-se para a sua sentença de morte, está dizendo, meu filho, eu não quero mandar, eu quero te aconselhar. Em nome do quê? Em nome do amor. Amor. Eu que sou prisioneiro de Cristo. Verso 10. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo escreve a seu filho Filemon, mas ele está dizendo, mas eu tenho um outro filho agora, o caçulinha. Onde eu gerei ele? Na cadeia. E sabe o que eu descobri, Onésimo? Ele fugiu da sua casa. A Filemon, perdão. Sabe o que ele diz a Filemon? Ô Filemon, esse meu filhinho aqui, ó, ele foi gerado lá na sua casa. Eu gerei ele de forma espiritual na minha cadeia, na minha prisão. De alguma forma, Onésimo trouxe algum prejuízo ou fugiu da casa de Filemon. E agora, e por algum outro motivo pior, ele vai preso. E para piorar a situação, ele vai preso junto com o apóstolo Paulo ainda, gente. Ele não conseguiu fugir dos braços de amor de Deus. Ele fugiu. Gente, vocês estão prestando atenção comigo? Filemon tinha uma igreja na casa dele. Amém? Havia um lar ali. Ele foge daquele lugar. Ele se rebela. Não sei se ele traz prejuízo. Paulo diz, se ele trouxe algum prejuízo, põe na minha conta. Onésimo foge. Vai para a cadeia. Na cadeia, ele que não havia se convertido na casa do seu senhor, de Filemon, agora ele se converte por meio de outro prisioneiro cheio do Espírito Santo, chamado quem? Paulo. E agora, este é o desafio de Deus à sua igreja. É esse o papel do apóstolo Paulo, gerando filhos para Deus, reconciliando os homens a Deus, cumprindo o seu propósito. Olha o que o texto nos diz. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, eu gerei entre algemas. Antes, Onésimo era inútil para você, atualmente, porém, ele é útil. Para quem? Ele é útil para você e é útil para mim. Eu estou mandando ele de volta para você. E quero dizer, o meu próprio coração. Recebe ele. Recebe. Não era útil, agora é útil. Verso 13, apóstolo Paulo continua a dizer, esse velho queria conservar Onésimo com ele mesmo. Eu queria conservá-lo comigo,
para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que eu carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Olha o que diz o verso 16. Ele saiu daí como escravo, mas agora você vai receber ele de volta. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Ele não era útil, mas agora receba ele porque ele é útil para mim e para você. Ele saiu daí como um escravo, mas agora você recebe ele como um filho na fé, como seu irmão. Queridos, o apóstolo Paulo está cumprindo a missão da igreja de reconciliar os filhos perdidos e distantes da casa do Pai à presença do Pai. Eu fico imaginando o que não passou na mente de Onésimo. Como que eu vou voltar de cara lavada para a casa do meu Senhor? E eu fico imaginando aquele empregado, aquele funcionário que roubou o patrão, e quando chega na empresa de volta para trabalhar no primeiro dia, é recebido com festa. Gente, é só Deus para fazer isso. É só o Evangelho para fazer isso. Olhe para mim. Esse lugar é o único lugar que faz festa quando um pecador se arrepende. Esse lugar é o único lugar onde celebra, festeja com alegria quando um filho de Deus se converte. Mais alegria há no céu por um pecador que se arrepende do que pela vida dos 99 justos que não precisam de arrependimento. Uma pessoa estava assistindo o culto conosco pela televisão, de forma online, e de repente ela viu o ex-marido da amiga dela chegando do face a face de casais. Ela ficou indignada, gente. Foi no Instagram da igreja e desceu a lenha. Vocês são irresponsáveis, restaurando casamento. Esse cara é isso, ele é aquilo outro, e desceu a lenha. E de repente, pedem para um pastor entrar em contato com essa moça que estava revoltada. Imagina quem foi o pastor? Eu mesmo. Eu entro em contato por telefone com essa moça que estava revoltada porque a gente uniu um casal que estava brigado. A moça tinha uma medida protetiva, deu lei Maria da Penha, medida protetiva de segurança e tudo mais. E essa moça estava revoltada porque a igreja estava pregando o perdão e a restauração do casamento. É difícil. Mas se você foi abusado e violentado e agredido, aqui é o seu lugar. Mas se você foi o abusador, o agressor, o violentador, aqui também é o seu lugar. E sabe o que é difícil para nós, pastores e líderes? Porque quem foi roubado está na igreja. E quando ele vem aqui pedir perdão, o ladrão também está na igreja. E ambos se encontram aonde? No altar. Onde eles estão? Na mesa da casa do Pai. Eu já atendi muitos pedófilos e ainda atendo. Isso fere o meu coração. A vontade que a gente tem quando a gente atende um pedófilo é dizer: Deus, manda fogo do céu. Queima esse miserável. Mas quando a gente descobre que esse pedófilo também foi uma criança que foi violentada sexualmente, foi abusada sexualmente, com requintes de crueldade, de severidade, a gente começa a ter misericórdia, a entender que todos encontram lugar à mesa de reconciliação. Então o traficante encontra perdão, o usuário de drogas também encontra perdão, e a mãe que está com raiva do filho e do traficante também encontra perdão, e todos estão assentados na mesa.
Quando eu e minha esposa, 20 anos atrás, começamos uma igreja na periferia da cidade de Marília, era uma graça, gente. Só Deus tem misericórdia de nós. Deu certo, não sei como, né, meu bem? Deu muito certo. Nós morávamos num bairro onde só se moravam os universitários e as pessoas que estavam ali de uma favelinha. Então, os universitários voltavam para suas cidades no final de semana e o pessoal da favelinha ia até a casa dos universitários pegar os utensílios que eles precisavam. Quando eles voltavam para estudar, no domingo à noite, encontravam a casa revirada, não encontravam nada dentro de casa. Um dia da mais, eu estávamos limpando a igreja, uma sexta-feira à noite, a gente encontra uns menininhos de 10, 12 anos empurrando uma máquina de lavar roupa na rua, gente. Literalmente, empurrando uma máquina de lavar roupa na rua. Parece brincadeira, mas não era. Eles não tinham força para erguer, eles estavam arrastando a máquina de lavar roupa. 3 crianças na rua. Onde as crianças eram assediadas a terem relação sexual a troco de um pacote de bolacha recheada. Todos eles se encontravam na igreja. Sabe, esse lugar é tão sobrenatural, gente. De verdade, eu me emociono ao entrar nesse lugar. Porque eu sei que é um lugar de reconciliação. O religioso, o pastor, o líder, também não merece a presença de Deus. Assim como o ladrão, o assaltante e a prostituta também não merece. Ninguém merece a presença de Deus porque ninguém consegue encontrar a santidade de Deus. Ninguém consegue se equiparar ao branco de Deus, a plenitude de Deus. Todos os meus atos de justiça são como trapos da imundícia. Cheira mal. Todos os meus atos de justiça não passam de mau cheiro diante de Deus. E por mais que eu tente ser bom, eu não serei jamais. Não é pelos meus méritos, é somente pela graça de Deus. Eu gosto muito quando o Hernandes Dias Lopes ele começa a ilustrar isso. Não é que Deus te impulsiona e Ele dá o primeiro passo e você o segundo, o terceiro. Não, é somente Deus, é somente pela graça é que nós somos salvos. É Deus que nos impulsiona a caminharmos em direção a Ele. Por isso, queridos, eu quero que você entenda que a reconciliação é para você, é para o seu marido, é para a sua casa, é para o seu patrão, é para aqueles jovens que estão perdidos na praça, é para aquelas moças que estão perdidas nas esquinas da nossa cidade, é para os nossos filhos, é para todos. E que esse é o tempo oportuno, o tempo da graça de Deus. Verso 17 de Filemão, Paulo diz: portanto, Filemão, se você me considera como companheiro, receba a Onésimo como se você estivesse recebendo a mim. Olha, se Onésimo te causou algum dano, ou se por um acaso ele te deve alguma coisa, ponha isso na minha conta e deixa que eu pago. Deus vai me tirar dessa cadeia, eu vou sair dela, e quando eu sair, eu te pago tudo. Verso 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. Gente, isso aqui é amor demais, não? Só pai que paga a conta de filho, mais ninguém. Você quer ver se seu amigo te ama? Dá um boleto para ele pagar por você. Não é verdade? Amigo paga boleto, gente? Não. Amigo paga a conta? Paga não. Sai com seu amigo para comer um lanche. Quem que paga a conta? É pai e mãe, gente. Não é verdade? Cada um paga a sua e a amizade continua. Não é assim? Quando vai dividir a conta, cada um paga a sua e a amizade continua. Agora, quando tem um pai na mesa, o que o pai faz? Me dá conta do meu filho, que eu pago. Não é verdade, gente? Às vezes o pai não tem nem dinheiro, mas ele paga. Porque ele tem um pensamento de pai. Ele tem a mentalidade de pai. E ele paga a conta. E é claro, né, o Filemão, eu não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Você está achando que você não consegue perdoar Onésimo? Você está se esquecendo que você deve a mim a sua vida? Então, perdoa. Receba ele.
Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Assim, o apóstolo Paulo escreve as últimas falas, as últimas palavras na sua carta mais curta a Filemão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Olhe para mim, onde está a graça de Deus? Na reconciliação. Onde está a graça de Deus? Na misericórdia. Aonde está a graça de Deus? Na mesa. E sabe, às vezes nós demoramos muito tempo para processar os nossos pecados. Mas eu quero profetizar nesta noite que esse lugar, que esse altar, que essa igreja, que essa casa é e será um lugar de reconciliação. É um lugar onde as pessoas terão um encontro com um Deus que é Pai. E é um lugar onde haverá perdão. Esse lugar será um lugar onde as famílias se reencontrarão, serão perdoadas, serão reconciliadas. Deus perdoou cada um dos meus pecados. Deus me lavou e me limpou de todas as minhas iniquidades. No momento mais sujo da minha vida, no pior momento da minha história, naquele momento que eu tenho vergonha de me lembrar do que eu fiz em oculto, Deus está dizendo: não há registros. Por amor a mim, eu sou o Deus que apago os registros das suas transgressões, e por amor a mim não me lembro mais. Há um convite para você assentar à mesa e você diz: pastor, eu estou sujo. Sim, você está sujo. Pastor, minhas mãos estão contaminadas de pecado. Sim. Pastor, minha mente é impura. Sim, há iniquidade. Mas eu quero dizer, não é pelo teu mérito, não é pelo teu esforço, é pelo esforço de Jesus. Pastor, o que eu preciso fazer? Nada. Não é Deus dar um passo e você dar outro, como Hernandes Dias Lopes diz. Não, é você acreditar nesse amor e se entregar a esse amor apenas, e entender que a salvação é um processo, como dizia Martim Lutero, 100% divino. Você só tem que crer, rejeitar e renunciar à velha vida e ansiar estar com Deus. Sabe o que o filho pródigo fez? Nada. Ele simplesmente teve o desejo de voltar para a casa do pai. Quem fez tudo foi o pai. Quem engordou o novilho foi o pai. Quem colocou o anel no dedo foi o pai. Quem colocou sandália nos pés foi o pai. Quem trouxe vestes limpas foi o pai. A única coisa que o filho perdido precisou fazer é externar em atitudes, em ação, o desejo de voltar para a mesa da comunhão. Voltar para a mesa da comunhão. O diabo te diz: você não merece, você não pode, você não é capaz. E é por isso que Deus nos toma pela mão e diz: eu te amo. Com amor eterno eu te criei, com amor eterno eu te gerei, eu te formei, eu te conhecia quando você estava na barriguinha de sua mãe. Deus conhecia quando nós éramos uma substância sem forma, um embrião. Deus nos preservou a vida. Não, queridos, não. Seus filhos não irão ao inferno. Não. Sua casa não vai se perder. Não. Seu casamento não terá fim. Não.
Você tem um lugar à mesa. E Deus não para de varrer a casa enquanto não encontra a moeda perdida. Enquanto cada um das ovelhas daquele pastor não for contada, ele não descansa. E é contando as suas ovelhas todos os dias que ele descobre que em um determinado dia uma delas não estava presente no aprisco. Ele deixa as 99 em segurança. Ninguém pode fechar as portas da casa sem que todos os filhos estejam à mesa. Você é filho e Deus te trata como filho. Reconcilia-te com o teu pai e então você viverá os melhores dias da sua vida. Não há vida longe do Pai, não há alegria longe do Pai, não há paz longe do Pai, não há capacidade potencial longe do Pai. A partir do momento que eu fui salvo por Deus e convidado para sentar à mesa, eu tenho a obrigação de perdoar meu irmão que também está sentado à mesa. Por isso que aquele que se reconcilia com o Pai tem um dever de se reconciliar com o irmão, de dizer: você me perdoa, eu falhei contigo, eu errei contigo, perdão. Irmãos, esse lugar é um lugar sobrenatural, porque esse lugar é um lugar da habitação dos anjos de Deus. Esse lugar é um lugar que liga o céu à terra, e de fato é Betel, é casa de Deus. Esse lugar é um lugar sobrenatural onde tudo ocorre. Eu tenho dito que eu não tenho carência alguma a não ser do meu pai. A única coisa que um filho precisa aprender a gritar é: pai, Abba. Jesus, como filho, nos ensina que no pior momento da sua vida, ele só precisou balbuciar a palavra Abba. Abba significava nada mais do que uma criança em aramaico aprendendo a falar a palavra papai. A única coisa que você precisa falar é: papai, papai. Ele vem ao seu encontro, ele vem ao seu encontro, ele te reconcilia, ele assenta junto ao poço até que a pecadora se apresente, ele atravessa o mar da Galiléia, de Genezaré, atravessa até chegar à região de Gadara, porque ele tem um encontro com esse endemoniado, ele tem um encontro contigo, ele sai à sua procura. Deus está à sua procura, Deus está à procura. Por isso, renda-se a Ele nessa noite, em nome de Jesus, renda-se a Ele. E se você foi salvo, entenda que Deus te deu o ministério, o chamado da reconciliação. Os anjos queriam anunciar os feitos do Senhor, mas Deus não confiou aos anjos, Deus confiou a mim e a você esse chamado. Paulo está dizendo: filho, eu podia te obrigar a você se reconciliar com o teu escravo, mas eu estou pedindo em nome do amor que é Jesus. Receba Onésimo, Filemão, receba Onésimo. Ele saiu da sua casa como escravo, mas agora ele volta como filho. Porque na casa do Pai todos são filhos. Todos se assentam à mesa, em nome de Jesus. Eu quero terminar com essas palavras que eu disse no começo desse sermão. Se você não teve, nos seus últimos dias, 7 dias pelo menos, prazer em estar na presença de Deus, lendo a Bíblia, orando, se você não teve alegria em procurar a presença do Pai pela oração, se você não se alegrou em estar louvando, adorando a Deus em meus louvores, é um sinal claro e evidente que você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa voltar à casa do Pai. Você precisa voltar à casa do Pai. O seu Pai, que te gerou no ventre materno, tem saudades de você. Deus não tem carência. Deus tem saudades. Deus te quer presente.
Deus criou o homem para que na viração do dia, quando o dia deixava de ser dia, passava a ser noite, Deus pudesse caminhar com os seus filhos. E todas as noites no jardim do Éden, quando o dia deixava de ser dia, passava a ser noite, no momento de escuridão, o pai estava lá para segurar na mão do filho, dizendo: não tenha medo, estou aqui, eu estou aqui. Deus está mudando o seu destino hoje. Deus está mudando a sua vida hoje. Deus está trocando as suas vestes hoje. Deus está trocando o seu lugar. Não é lugar de desonra, é lugar de honra. Não é lugar de vergonha, de dor, é lugar de alegria e de honra. Porque Deus pode fazer isso. Por isso, filho, você que foi perdoado, perdoa, em nome de Jesus. Você que teve as suas ofensas perdoadas por Deus, libere o perdão. Libere o perdão. Libere o perdão. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Quero chamar minha esposa aqui à frente. Quero pedir para que ela ore por mim, por você, por nós. Vamos ter um tempo de oração. Eu quero te convidar a voltar para a presença de Deus, gente. Não tem lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Não tem lugar melhor para que nós possamos estar do que na casa de Deus, que é o nosso Pai. Não há um lugar melhor para estar do que na presença do Senhor Deus e saber que há um lugar à mesa, saber que há acesso ao Pai. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Nós te louvamos porque o teu Espírito, ó Deus, é aquele que confronta o nosso coração, é aquele que nos exorta, mas é também aquele que nos consola, que nos abraça, que pega na nossa mão e nos traz de volta para os teus braços de amor. Deus, em nome de Jesus, nós respondemos ao teu chamado. Nós respondemos a tua voz nessa noite, de ansiarmos por ti, pela tua casa, pela tua presença. Nós corremos para o lugar onde nós estamos seguros, o lugar de segurança, o lugar de conforto, o lugar onde recebemos um banquete celestial, o lugar onde nós somos saciados, o lugar onde nós somos consolados. Esse lugar de filhos sentados à mesa do Pai é o lugar onde nós não temos carência alguma. Ah, Jesus, enche o nosso coração nessa noite, ó Deus. Que o nosso coração anseie, que queime, que tenha fome, que tenha sede por mais de Ti, ó Deus. Não nos permita, ó Deus, vivermos um segundo sem a Tua presença, ó Deus. Nos faça como filhos amados do Senhor. Odiar aquilo que o Senhor odeia e amar aquilo que o Senhor ama. Em nome de Jesus. Nós não queremos mais, ó Deus, amar esse mundo, as coisas desse mundo, amar aquilo que é passageiro, mas nós queremos, ó Deus, depositar o nosso coração, a nossa confiança naquilo que é eterno, naquilo que o ladrão não rouba, naquilo que a traça não corrói, a ferrugem não destrói. Pai, em nome de Jesus, nos receba nessa noite em teus braços de amor. Nós te pedimos perdão, Senhor, perdão pela independência. Te pedimos perdão, ó Deus, porque muitas vezes somos filhos rebeldes, que queremos viver a vida do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. Pai, nos perdoa. Nós voltamos para Ti, Senhor. Nós voltamos para Ti, Senhor, nessa noite.
reconhecendo o teu amor, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo que o nosso lugar está reservado à mesa, porque somos os teus filhos. Não queremos mais nos alimentar da sujeira, de lavagem de porcos, achando que aquilo é um banquete. Nós não queremos mais. Mas nós queremos, ó Deus, o banquete celestial, a comida que nos satisfaz, a tua presença, Senhor. Ela nos basta. A tua presença nos basta, Senhor. É tudo que nós precisamos. Nós deixamos, ó Deus, as roupas imundas de escravidão, do pecado, da sujeira, da rebeldia. E nós, ó Deus, recebemos das tuas mãos roupas novas, vestes novas, o anel, ó Deus, que o Senhor tem para colocar no nosso dedo como filho. Nós recebemos sandálias novas, Senhor. Nós recebemos a identidade de filhos gerados pelo teu amor, ó Deus. Somos teus, Senhor. Somos teus. Somos teus filhos, Senhor. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, por esse grande privilégio que temos, ó Deus, de ouvir a tua palavra e corresponder a esse chamado do Senhor, ó Deus, para cada um de nós, ó Deus. Obrigada, Jesus. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos fez filhos, herdeiros. Somos teus filhos. Somos filhos com direito de filhos e com herança de filhos. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia.